Oi, gente, boa noite a todos. Vou falar um pouquinho hoje, então, sobre o design gráfico e identidade cultural. Acho que estou vendo um ruído aí. Falar um pouco, então, sobre design gráfico e identidade cultural, que é um livro que eu li para a faculdade e me interessei muito sobre o assunto, abriu muito meus horizontes para o trabalho que eu faço de comunicação visual, entender os símbolos e as identidades e como que o tempo passou e as identidades foram ficando cada vez mais complexas, me ajudou muito a perceber isso e a utilizar esse meu trabalho, engrandecer, enfim. Eu sou o Matheus Pinheiro, tenho 24 anos, sou designer na área de marketing. E falar desse livro... falar dele, não falar do Stuart Hall. Ele começa, esse é o livro que eu li, muito massa, porque ele bem resumido, traz uns olhares assim, muito complexos. O que eu vou trazer aqui é só uma pincelada do que eu vi, do que chamou muito a minha atenção. E é isso, assim, esse livro é muito importante. Acho que todo mundo quer entender um pouco sobre identidade, sobre a sociedade, sobre como que a gente utiliza desses símbolos. É muito utilizado na política também. Eu vou passar um pouquinho por isso, assim. E eu primeiro deixar claro que queria que isso fosse também uma conversa, que todo mundo pudesse falar a sua visão. O livro já traz logo no começo também que isso não é uma percepção que é limitada. Então, fico também aberto para a gente discutir. E acho que 3 tópicos. Matheus, acho que sua internet está travando um pouquinho. Não sei se é só para mim, que acho que... não, a H falou também que o espelhamento está até desconectando um pouquinho. Não sei se é sua internet que está ruim. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu tirar. Mas vocês estão me ouvindo bem? Não, tá, tipo assim, sua voz tá travando, aí até o espelhamento deu uma desconectada. O vídeo também deu ruim? O espelhamento, ele conectou e desconectou, mas sua voz também chegou a travar. Tá, eu vou tentar continuar, qualquer coisa eu mudo de aparelho, viu? Pode ser? Tá. Uhum. Então vamos lá, só para continuando. O Stuart traz então logo no começo do livro essas três categorias de sujeito e como que eles enfim, se identificavam, né, com as coisas. E é muito legal perceber que isso realmente foi criado e foi evoluindo para um lado que depois da globalização, né, dessa pós-modernidade, as coisas meio que perderam o caminho, assim. Ele fala do sujeito do iluminismo, então, que é o sujeito que ele é totalmente unificado, racional, centrado apenas ali no núcleo interior e na sociedade, né, com que ele interage de fato, assim. Então, esse sujeito, ele vai criar a identidade dele a partir, basicamente, do que ele ouve, do que ele escuta, do que ele vê, a partir da onde ele está ali, sabe? É um sujeito que tem uma identidade que é, entre aspas, um pouco limitada, porque ele não tem tanta referência externa para poder criar o ponto de vista dele, a identidade que ele tem. Já o sujeito sociólogo, ele é o sujeito que a identidade dele é formada a partir da interação entre ele e o indivíduo da sociedade. Então, esse cara, ele já vai começar a criar a personalidade dele a partir do que ele acha, colocando o ponto de vista dele, mas também olhando muito ao seu redor e agora
já com a TV, com a rádio, ele também começa a criar a identidade dele a partir de coisas que não necessariamente estão conectadas com a cidade dele, com a cultura dele, com o que a família dele ensinou. Então, esse sujeito, ele acaba possuindo ali agora novas características, né? E criando novos diálogos também a partir da identidade dele e a partir do que o mundo cultural oferece. Já o sujeito pós-moderno aqui, que é o que o Stuart Hall vai falar muito, que é a identidade desse sujeito que, por várias identidades, por várias conexões que ele tem, por vários acessos que ele tem agora com a internet, com inúmeras formas de criar sua identidade e de se identificar com as coisas, ele acaba sendo criando, né, tendo um processo de fragmentação que produz esse sujeito pós-moderno e que ele acaba não possuindo uma identidade física. Então, o que acontece? Esse cara, ele tem tanta referência, ele tem tanto acesso, ele tem tanto, olhar para as coisas, perspectiva para olhar as coisas, que ele acaba criando uma identidade que, na maioria das vezes, é contraditória. Ele fala também que esse cara é fragmentado, né? A identidade é totalmente fragmentada, porque ela pode, com viradinhas... Tá sendo mostrado. Tá dando para ver? Pra mim tá aparecendo. Tenta clicar você consegue ver o Mateus? Tá parada também, tá? Apresentação, será que é por isso? Clica no Mateus, na imagem dele. Resolve. Clica nele, na carinha dele. Ele? Será que se eu parar de apresentar de novo resolve? Ou não? Tá bom. É que eu fico de olho para ver se surge alguma dúvida, alguma coisa também, tá? Mas enfim, esse sujeito ele tem a identidade dele composta por tanta coisa que acaba criando essa fragmentação, né? Fica cada vez mais líquido. Então, um exemplo muito legal não, assim, até um pouco assustador disso, essa matéria da BBC, que a moça fala, né, num depoimento, que meu filho de 5 anos passou a falar como alguém do interior de São Paulo, só por ter aprendido no YouTube, e que ela fala que foi muito engraçado quando ela percebeu que isso acontecia, sabe, a Elisa? Porque eles são e de tanto o filho assistir YouTube, tanto aquele ligação, né, com conteúdo, tipo de linguagem, com aquele discípulo, o filho acabou adquirindo isso, né, tipo esse sotaque que para ela, por não ter nenhum contato físico e ela não saber disso, acaba estranhando muito. E isso é um claro reflexo do que Stuart Hall fala desse sujeito pós-moderno e dessa identidade. Isso é muito forte também, é muito importante observar isso em crianças, porque é onde que a pessoa fica mais sujeita a criar a identidade dela, né? Então, em crianças isso acontece muito, aqui no caso também não foi diferente. Então, o sujeito desarticula suas identidades do passado e abre o espaço para a criação de novas identidades culturais. O que isso quer dizer? A gente está muito mais propício a criar novas identidades culturais, criar novos grupos e novas tribos, né? Falando aqui um pouquinho sobre isso, ele cita um exemplo claro, não discute a questão política, mas sim a questão total foi basicamente em 1991, né, o presidente Bush, ansioso por restaurar uma maioria conservadora na Suprema Corte, encaminhou a indicação de Thomas, um juiz negro de visões políticas conservadoras, para fazer parte ali de toda aquela, fazer parte ali do julgamento. Os eleitores brancos podiam ter preconceito em relação ao juiz
apoiariam Thomas porque ele era conservador em termos de legislação. Então aqui ele começa a basicamente brincar com isso, mas ele não espera algo que aconteceu ali no meio, que, enfim, tá voltando. Ele acaba percebendo que ter um juiz negro ali pode mexer bastante com as coisas e trazer, enfim, mais eleitores para ele. Então, o homem ali, os eleitores brancos, então, podiam ter preconceitos em relação ao juiz negro, mas provavelmente apoiariam Thomas porque ele era conservador. Os eleitores negros que apoiariam as políticas liberais, também apoiariam Thomas por causa da questão de o jogo da identidade. Só que o que aconteceu? Depois foi acusado de assédio sexual por uma mulher negra, Anita Hill, que era uma ex-colega de Thomas. Então, as audiências causou todo um escândalo público a sociedade. Então, o que acontece? Quando algo nesse sentido... Desculpa te interromper, acho que você pode tocar de internet, que agora tá travando de novo. Travando muito? Uhum. Tá. Então, você me mandou... Tinha melhorado, mas agora... Tá bom, né? Vou tentar perguntar pelo iPad, porque aí pega o 5G. Fazer uma pausazinha. Só que eu acho que 2000 Então, voltando aqui, só para recapitular um pouco, em 91, o presidente americano, então, Bush, ansioso por restaurar essa minoria conservadora na Suprema Corte, ele coloca ali o Thomas para representar essa minoria, né? E aí, no meio do caminho, e isso é muito estratégico, porque ele faz isso a fim de trazer novos eleitores para ele. Então, ele coloca o homem negro ali, porque ele sabe que, enfim, de alguma forma, por ele ser negro, tipo, traria muitos eleitores para ele, enfim, a galera, aqui até fala, deixa eu dar uma olhadinha. Então, no julgamento dele, os eleitores brancos que poderiam ter preconceitos em relação ao juiz negro, provavelmente apoiariam Thomas, porque ele era um conservador em termos de legislação. E os eleitores negros também apoiariam ele, tanto os liberais quanto os não liberais, porque ele era um cara negro. Então, se identificaria com a questão de raça. Só que no meio do caminho, o Thomas foi acusado, né, de assédio sexual por uma mulher negra, Anita Hill, e aí isso causa todo um alvoroço. Por quê? Porque as mulheres negras ali ficaram divididas. Amigo, vou te interromper de novo. É porque acho que as pessoas não estão conseguindo te ouvir, porque você não tá num lugar que todo mundo consegue te ouvir, sabe? Calma, fica nesse lugar que eu tô. Fica no laranjinha, a sua voz. Volta pra parte laranja, Matheus. Não, aqui também consigo. É porque tá carregando pra mim ainda. Aí não conseguem te ouvir. Você tem que ficar nesse ponto laranja onde eu tô pisando aqui agora. Tá bom, tá bom. Meu Deus, como não consigo te ouvir aí. É porque eu tô vendo 2 bonequinhos. Né? Não consigo te ouvir. Tô tentando ir, mas não chega. Fica aqui onde eu tô. Fica aqui onde eu tô. Fica aí. Foi? Foi. Entendeu? Uhum. Beleza, vamos lá, então, voltando. Então ele cria isso de uma forma totalmente estratégica, né, para trazer mais eleitores para ele, mas essa acusação da Anita causa toda uma comoção,
porque divide totalmente as identidades, né? Então, ele conta que as mulheres negras ficaram totalmente divididas, porque dependendo de qual identidade prevalecia, a sua identidade como negro ou a sua identidade como mulher. Os homens negros também estavam divididos, dependendo de qual fator prevalecia, o seu sexismo ou o seu liberalismo. Os homens brancos estavam totalmente divididos, porque dependendo não apenas da sua posição política, mas da forma como que eles se identificavam a respeito do racismo e ao sexismo. Já as mulheres brancas, que apoiavam Thomas, não apenas com base em sua inclinação política, mas também por causa de sua posição ao feminismo. Então, assim, cria todo um alvoroço, porque as mulheres feministas também, que frequentemente tinham posições mais progressistas na questão de raça, se opunham ao Thomas, tendo como base a questão sexual. E uma vez que o juiz Thomas era um membro da elite judiciária e a Anita Hill, na época, era uma funcionária, né, subalterna, estava em jogo também argumentos que geravam questões de classe social. Então, com um cara ali, com essa jogada, né, do presidente, ele consegue criar toda uma questão de identificação que fazem as pessoas pensar qual que vai prevalecer, né, para mim tomar um partido, entre aspas. Então aqui ele coloca até essa tabelinha que são os argumentos de defesa para apoio do Thomas e argumentos de defesa para apoio à Anita Hill. E aqui ele nem esclarece nenhuma questão, né, do que isso virou, do que aconteceu depois, qual foi o julgamento, porque aqui a gente quer discutir somente a questão da identidade. Isso me lembrou muito um vídeo da Erika Hill, eu até deixei o link aqui, que ele fala que ela fala que basicamente que a galera faz, enfim, vender uma falsa noção de representatividade, né? Quando, na verdade, o que ela vê ali são marionetes que estão ali apenas para preencher nessa lacuna e não para propor novas soluções, para, enfim, colocar o seu ponto de vista, sua perspectiva sobre as coisas. Então, aqui, a gente já começa a falar como que isso também traz e carrega a cultura nacional, né? Todo país, enfim, todo povo tem uma cultura muito específica, carregada de símbolo, carregada de significado, e ele trata também, fala um pouco dessas culturas nacionais e essas comunidades imaginadas. O que é a comunidade imaginada para ele ali, né? O autor, enfim, fala que a gente cria nossas lembranças, cria nossos símbolos, e que, na maioria das vezes, assim, é criado de uma forma para para transmitir esse pertencimento, sabe? Então, ele fala que a cultura nacional cria um discurso em que os indivíduos podem se identificar, assim criando uma identidade que é nacional. Para responder à pergunta como é contada a narrativa nacional, o estudo selecionou os quatro principais estratégicas para essa questão. Então, aqui ele fala muito sobre a narrativa da nação, né? Toda nação tem uma história sobre essa cultura que propõe uma representação das experiências vivenciadas, que cria uma comunidade que é imaginada. Então, basicamente ali quando você está falando com a sua avó, ou quando você está falando com um parente que viveu várias fases, né, daquela cidade, que viveu várias fases do país mesmo, que ele te conta, que ele vivenciou, quais foram as dores da época, como que ele vê, né, a atualidade hoje. Então, tudo isso faz parte da narrativa da nação, que é como cada indivíduo vê e vivenciou a época e como ela transmite isso. E a segunda que ele conta também é a narrativa da ênfase na tradição, né, que é o discurso que está na identidade nacional e na verdadeira origem das coisas. O que é essa verdadeira origem das coisas? Basicamente trazendo como que tudo começou a partir dali, sabe? Isso também te cria uma sensação muito de pertencimento, porque parece que você consegue voltar naquilo, sabe? Se identificar com aquilo como algo que te faz pertencer de verdade. Então, de novo, a conversa com o avô, que ele fala que antigamente, para ir para a escola dele, ele passava pelo caminho na roça e que, enfim, dá essa sensação, essa de, caraca, véio, então a escola era assim, sabe? Tudo começou dessa forma. E aí ele comenta também, que é um pouquinho polêmico, sobre a tradição que é inventada, né? Que é quando as histórias parecem ou alegam ser antigas, mas na realidade de origem
ela é bem recente e de certa forma, com o passar do tempo ali, foi criando esse imaginário, foi criando essa sensação de que aquilo era verdade, mas quando você vai pesquisar, quando você vai ver como realmente era, acaba que essa memória afetiva, né, que também influencia um pouco na época, vai passando por mutações. E aí a narrativa também do mito fundacional, que ele fala que basicamente, vou até compartilhar depois, que ele fala que a gente cria, né, esses mitos, que a narrativa do mito é que novas nações são fundadas a partir dessas pessoas, né? As contar uma história para localizar a origem da nação num passado tão distante, ela passa a se perder no tempo e se torna um mito, que é o caso do Tiradentes, que basicamente o que aconteceu sobre esse aspecto ele ser visto hoje como uma das figuras mais importantes que tiveram a representação ali, foi manipulada de certa forma, a fim de fortalecer essa sensação de esse pertencimento de república, sabe? Então isso é muito doido, ele trata isso muito também no livro. E falando da comunidade imaginada, ele cria ali 3 pontos principais que constitui essa comunidade, né? Que o primeiro é o Memórias do Passado. Então, de novo, essa lembrança, esse voltar para trás e perceber as coisas como eram e se identificar com certos símbolos, com a xícara de café da sua avó. Isso te traz muito um pertencimento e te faz muito ver, de certa forma, coisas que ela via, sabe? A segunda é o desejo pela convivência em conjunto. Aqui é muito fácil perceber que é um passado, presente e futuro. Então, esse desejo pela convivência em conjunto então eu me identifico com isso, eu me identifico com essas pessoas, eu me identifico com essa tribo, então eu quero conviver junto com essa tribo e eu quero aflorar ainda mais essa sensação de pertencimento. Então, esse desejo de convivência, ele é muito claro, assim, né? Quando você vê uma pessoa que você se identifica, que fala das mesmas coisas, que lembra das mesmas coisas, te dá uma sensação de grupo que é muito boa, né? E que te faz, de novo, pertencer. E aí, o terceiro é a perpetuação da herança cultural. Depois, mais para frente, eu vou trazer uns exemplos no gráfico disso, que é muito legal perceber como que essa regrinha aqui, esses 3 elementos, de fato, pode constituir uma peça visual que é carregada de significado. Aqui na perpetuação da herança cultural, essa de querer levar para frente mesmo essa cultura e de, enfim, lembrar disso com muito amor, desejar estar com essas pessoas e perpetuar essa herança para que outras pessoas vivenciem também o que todo mundo aqui já vivenciou, sabe? Todo mundo do grupo, né? Que carrega essa identidade. E aí eu vou começar a trazer alguns exemplos só para a gente, enfim, perceber como que isso é forte na produção gráfica. E o exemplo que eu tenho muito fresco, que é os uniformes da Nike para as Olimpíadas, né? Do uniformes do skate, que é muito legal, cara, perceber como que cada traço aqui, cada elemento é carregado de significado para uma nação, né? O Stuart Hall fala dessa questão da nação e esses símbolos da cidade, esses símbolos cultural aqui no Brasil, por exemplo, dá para perceber muito bem como que praticamente todo brasileiro consegue se identificar com essa camiseta e consegue vestir ela com orgulho e consegue lembrar dos signos ou remeter esses signos e essa representação a algum lado afetivo, sabe? Mesmo que você nunca tenha ido no Rio de Janeiro, com certeza você vai carregar um pouco dessa sensação vestindo essa camiseta, sabe? A mesma coisa aqui com a da França, que carrega alguns símbolos da cidade, a torre, enfim. E de uma forma bem abstrata, né? É legal perceber que isso foi trazido numa abstração que, enfim, não atrapalha ali a legibilidade e consegue trazer esse lado afetivo muito forte. O segundo exemplo, com certeza, é o Instagram da Juliette. Vou tentar abrir aqui para ver se vai rolar. Deixa eu dar aberto. Que ela trouxe muito isso nas artes, né? Antes dela entrar no BBB, e até hoje também ela usa muito desses símbolos para criar a identidade dela e mostrar como ela representa
o povo dela, a cultura dela. Então aqui, por exemplo, na campanha que ela fez, você consegue perceber muito os elementos aqui da música que traz essa identidade. Aqui o cacto também foi muito forte, né? E ela traz isso em todas as campanhas. E nas artes de divulgação, por exemplo, é muito claro perceber que a galera da arte utilizou muito desses símbolos para tornar a identidade dela cada vez mais forte, cada vez mais memorável, né? É muito importante para um reality show que o personagem seja memorável. Então, cada coisa que ela fazia, ou então se ela cantava, eles utilizavam desses símbolos que remetem à música. Se ela falava de maquiagem, sempre tinha símbolos que remetiam à maquiagem. Isso tudo é feito, pensado, de acordo para você conseguir criar cada vez mais forte essa identidade e prevalecer essa memória, né? Então, com certeza, alguém que conhece esses símbolos, que tem uma relação afetiva com esses símbolos, vai criar uma empatia maior para um personagem que também traz isso, sabe? E aqui é muito legal perceber que o Stuart Hall fala isso no livro muito tempo atrás, que é carregar essas memórias do passado, que a Juliette traz, então o chapéu do cangaço, as músicas que ela canta, os símbolos que ela traz, essa sensação de desejo de convivência em conjunto. Então ela estava sempre, o tempo inteiro, reforçando o quanto ela gosta do povo dela, reforçando o quanto ela tem orgulho de ser de onde ela é, e a perpetuação da herança cultural, que é basicamente você olhar e falar: eu quero que mais gente se identifique como eu me identifico, que mais gente tenha orgulho como eu tenho, e essa sensação, esses 3 elementos aqui é muito forte para mim no Instagram dela. Tanto é que na série aqui que ela, enfim, lançou para o Globoplay, é carregado desses símbolos e que, de fato, assim, faz muito lembrar ela, assim. Eu acho que a galera que acompanhou e assistiu a trajetória, não dá para falar de cacto sem lembrar da Juliette, sabe? Então isso é muito forte, isso carrega, de novo, uma herança cultural que faz total sentido ali com o que o Stuart falou. Então aqui a Boca falando sobre maquiagem, né? O sol, o calor, a cor, aqui tem carregado de cor quente. Então até isso lembra o clima daquele lugar, sabe? Até isso lembra e remete à sensação daquele lugar. Então isso é muito forte aqui também. Eu também pensei em abrir muito esse do festival, mas acho que eu vou só passar por cima, só para vocês verem como que é carregado também desses símbolos. É um festival que dura 3 dias em Salvador, e eles criaram uma identidade que é abstrata, mas ao mesmo tempo ela é muito simbólica, assim. Então aqui você consegue perceber que esses traçados vêm das ilhas, você consegue perceber que essas ondas aqui vêm da Barra, aqui esse elemento lembra a Cidade Baixa. Então é muito legal perceber quando que você capta esses símbolos, né, capta essa percepção e entende que isso tem muito valor para as pessoas daquele lugar, você consegue utilizar isso numa identidade visual. Aqui, por exemplo, tem um vídeo que eu achei muito legal, que carrega uma textura que lembra muito, até tipografia, né, mas lembra muito estilogravura. Então a tipografia aqui também é totalmente regional, as texturas que eles trazem, e até o movimento, que aqui vocês não vão conseguir ouvir, mas ele é sincado de acordo com a música, que é bem característica, sabe? Que carrega muito essa identidade. Então, diferentes camadas na música, na sensação que você quer transmitir, você consegue trazer essa atmosfera que cada um tem em particular para uma peça de design gráfico, por exemplo. E consegue, de fato, atingir aquele público ou um público ainda maior, se isso for feito de uma maneira que as pessoas que percebem isso também carregam essa afetividade de alguma forma, sabe? Então esse aqui é um exemplo muito massa. Esse também é de um futebol que carrega uma identidade. Eu vou deixar passar por alguns e alguns não, mas só para não ficar muito grande. Aqui também eu gosto muito desse case, porque é do Spotify e ele traz um elemento, né, as cores de um elemento, que é a bandeira, de uma maneira também que é abstrata, mas ele consegue refletir as identidades de uma maneira que é muito singular. Então, por exemplo, nessas imagens aqui, nessas peças, ele consegue trazer a bandeira, essa representação,
mas o foco central da peça aqui, se traçar um grid dá super para ver, né, mas é muito perceptível, que o centro é a foto da pessoa. Então, não há nada mais representativo e simbólico do que a pessoa que traz esse simbolismo, sabe? Que traz isso na história. Então, aqui, por exemplo, os personagens são muito simbólicos e é usado de uma maneira que também não carrega a bandeira de uma maneira estereotipada, por exemplo. E é muito legal perceber que o movimento, aqui nesse aqui dá para ver muito bem, que as cores meio que se unem, né? Tipo, tem um blend aqui que traz muito essa sensação de grupo mesmo, de união, de identificação. Isso é muito massa. E um último exemplo, que é um exemplo do que não fazer com esse estudo, né? Do que não fazer com essa percepção, que é criar imagens e criar exemplos errados e estereotipados, né? É muito fácil perceber, o Stuart Hall fala muito isso, que é muito fácil perceber um símbolo de uma maneira que é superficial. Deixa eu ver aqui. Que é superficial e usar isso de uma maneira que não representa, né? Que é exatamente o que aconteceu aqui na capa da Veja de São Paulo. Foram utilizados símbolos do Nordeste de uma maneira que é totalmente estereotipada ali, e aí isso também teve tanto repercussão que as pessoas começaram a criar suas próprias capas do que para elas de verdade representam esse lugar, assim. Então é muito legal perceber que isso acontece, não isso, tá? Mas isso, de utilizar isso de uma maneira legal, de uma maneira que de fato fazem as pessoas se identificarem e traz essa questão da afetividade de um povo. Isso é muito, assim, acho que para todo mundo, né, isso é muito importante. Acho que para a galera que também ou saiu de casa cedo ou não mora com a família, e esses símbolos acabam sendo, entre aspas, tirados do cotidiano. Eu acho que quando um designer sabe utilizar bem disso, consegue transmitir a mensagem de uma maneira que de fato toca, sabe? Então fica aí a indicação desse livro. Ele é muito ele é um livro que carrega muito detalhe, muitos estudos. Então, para quem tem interesse no assunto, vale super a pena ver e perceber ainda de uma forma mais profunda como que isso acontece de uma maneira histórica também. Acho que é isso. Queria abrir para pergunta, discussão. Para ouvir vocês. Oi. Lembrando que se alguém tiver alguma dúvida, manda no chat ou chega perto do Matheus para ter certeza de que ele vai ouvir. Só você tá me ouvindo, amigo. Deixa eu ficar aqui. Tô te ouvindo. Deixa eu ficar aqui, sai. Ah, tá. Se alguém quiser perguntar alguma coisa pro Matheus, lembrando que o ideal seria chegar perto dele ou mandar aqui no chat pra gente ter certeza que ele vai ouvir. Ou só falar alguma coisa também. Não precisa ser uma dúvida. Tá me ouvindo? Oi? Sim, eu tô te ouvindo. Matheus tá ou não? Tô. Tá. Não, perfeito. Achei incrível o conteúdo, Matheus. É muito legal ver como que o uso dessas simbologias pode carregar aí muito mais do que, né, do que simplesmente um símbolo, né, vem toda uma bagagem atrás. Achei muito, muito legal. Parabéns. Obrigado. Tem uma pergunta no chat, amigo. O Diego, deixa eu ver aqui. O Diego gostou do meu boneco. Matheus, como trabalhar uma boa comunicação visual que não esvazie ou torne puramente comercial uma identidade cultural?
Então, eu acho que conhecer, né, de fato aquilo, ou acho que, na verdade, o erro ali, enfim, o que aconteceu aqui é um exemplo claro, que é não aprofundar nessa cultura, né, não, tipo, se você não é dessa cultura e quer representar isso, eu acho que é muito importante, enfim, conversar com as pessoas que vivenciaram isso. É um trabalho de designer mesmo, um trabalho de acho que até de pesquisa antes, de ver qual de fato esse símbolo, o que ele representa para aquele lugar. Minas Gerais, por exemplo, é um estado gigantesco que tem diversas simbologias, diversos costumes. Então, acho que no Brasil, no total, também é muito difícil de representar o que é Brasil, porque, enfim, é muito amplo, né, isso. Mas eu acho que a chave, com certeza, é mergulhar mesmo na cultura, ter uma experiência com aquilo, conversar com pessoas que tiveram experiências, para projetar a partir disso coisas que realmente fazem sentido para esse grupo, tanto o grupo, enfim, tipo, social, de identidade mesmo, de raça, enfim, acho que isso é muito foda, assim, às vezes você for projetar uma coisa que você não vivenciou, sabe? Eu acho que o erro está justamente nisso. Ou de achar que aquilo é aquilo e pronto, sabe? Então, acho que mergulhar na cultura, acho que entender, buscar entender com quem vivenciou, pesquisar, mergulhar de novo, acho que nunca é demais, e entender como que isso funciona para cada pessoa, que também é diferente, para cada grupo, né, como que isso acontece, porque um símbolo pode trazer diversas emoções, diversas, enfim, memórias por pessoas diferentes. Então, acho que mergulhar, assim, entender de fato é um bom caminho para não fazer algo que é errado. Uma vez eu vi uma palestra, assim, sobre, tipo, diversidade, assim, na publicidade, e eu vi muito sobre isso, tipo assim, às vezes a gente vê umas publicidades, a gente fala assim, nossa, como é que isso passou, né, umas publicidades absurdas, assim, e você fica, tipo, nesse sentido, absurdas nesse sentido, e você fala assim, nossa, como é que isso passou? E ela falava um pouco sobre isso, tipo assim, passou porque não tinha alguém, não tinha diversidade na equipe, às vezes, né, pra falar, tipo assim, gente, isso, né, ou alguém que se identificava com aquilo, pra falar, tipo assim, gente, isso não faz sentido, né, isso não passa. Por exemplo, essa capa da Veja, né, por exemplo, alguém se identificava com aquilo pra falar assim, gente, isso não faz sentido. Muitas vezes ter gente por trás que se identifica com aquilo que está sendo comunicado, faz toda a diferença. Não só para pensar aquilo, mas para validar aquilo. Tipo, sim, gente, isso faz sentido, porque eu estou, né, é minha voz e faz sentido. Uhum. Tipo, é muito isso mesmo. Até lembrei bom que você me lembrou de comentar que, tipo assim, a gente como designer tem um papel que é de não reproduzir certos discursos, né, tipo, antigos ou errados, e isso, acho que entender esse livro, entender como que isso funciona, é um pontapé que te ajuda nesse sentido, sabe? De perceber que, de verdade, assim, não dá para usar certas coisas mais, não dá para usar certas imagens, não dá para usar certos pensamentos, certas representações, já que a gente trabalha com tanto simbolismo, com tanto ícone, com tanto esse lado visual, né? Tem certas coisas que não dá para usar mais, e entender das identidades culturais, acho que é um bom começo para ter mais conhecimento e se tornar um profissional que não faça certo tipo de coisa, sabe? Matheus, só pegando um gancho nessa pergunta, dentro disso a gente está falando aí de diferentes gerações, né? Como cada uma percebe esses símbolos. Como fazer para que uma simbologia ela seja atual, independente da geração que absorve aquele conteúdo? Então, na verdade, acho que é muito de memória, né? Assim, um símbolo ele é carregado de representação a partir ou do que você viveu ou do que te contaram, né? Eu acho que para um símbolo ser lembrado, enfim, pelo passar das gerações, eu acho que é muito acho que a história, né? O contar uma história, ela ainda conecta muito o ser humano. Então, acho que trazer isso de alguma forma e mostrar o quanto isso é afetivo, né? O Stuart Hall fala
que Memórias do Passado, é muito importante a gente, tipo, da nossa geração, carregar isso com orgulho e com memória e com história, né, e contar isso e estar o tempo inteiro relembrando disso, para que essas novas gerações também saibam que isso faz parte da cultura, sabe? Ele fala muito que essa globalização é um negócio que é muito doido, porque as identidades vão ficando cada vez mais múltiplas, muita coisa para você se conectar, sabe? É muita informação ao mesmo tempo. Pero un poquito de arroz nada más, no mucho. Entendi. Mas é muito doido isso, assim, porque acaba que, né, nesse mundo que é muita informação, você acaba criando afeto por símbolos que nem é da sua cultura, sabe, às vezes. Então, isso é uma representação do que é esse sujeito que ele fala, né, que é fragmentado. E é muito doido isso. Eu acho que uma maneira, talvez, boa de trazer, de manter esses símbolos presentes, é a gente utilizar desses símbolos e contar desses símbolos e de mostrar o quanto que ele é importante, o quanto que ele representa o que a gente vivenciou ou as histórias, sabe, que a gente passou, assim. Tem para responder, né? Sim, mas a gente discuta de qualquer jeito. As outras pessoas que não. Não, agora eu não tô discutindo, não. Peraí, você tá me ouvindo? Não, eu tô escutando só você, a H não. Também não. Opa! Oi, bom? Tudo bom. Eu tava lendo uma matéria hoje que tava falando sobre isso. É muito sobre o rolê que a Farm sempre tá dentro de umas coisas dessas, né? Porque ela vive roubando ideias de designers nordestinos e adaptando para uma marca totalmente carioca. Aí eu tava lendo. Isso acontece demais dentro da moda. Você pegar, enfim, símbolos que são muito regionais e você transformar isso numa roupa exorbitantemente cara e não pagar nem R$10 para mulher lá de Recife que fez aquele bordado. Aí e a matéria comentava inclusive uma festa que teve uma vez da Vogue, e não sei se você lembra, Matheus, que aí a editora-chefe da Vogue achou que era uma boa ideia colocar uma cadeira, essas cadeiras pavão, para poder tirar foto. Gente, desculpa, te interromper, mas quem não estiver ouvindo e quiser chegar perto, perdão, gente. E aí ela achou uma excelente ideia colocar uma cadeira pavão na festa da Vogue e com umas mulheres, umas negras vestidas de baiana, abanando as pessoas em volta. Então, as pessoas não têm noção nenhuma de como usar determinados símbolos. Sim, total. É muito isso isso é totalmente errado, né? Não precisa nem comentar, mas é muito doido como que você pensar que novos símbolos podem, tipo, acontecer a partir de misturas que agora é cada vez mais improvável, sabe? Esse exemplo é ruim, mas pensando por um lado bom, não do fato, né, mas dessa, tipo assim, muitos símbolos a partir de hoje podem ser criados, sabe? Mas é muito louco isso, assim. A Vogue é bem conhecida, né? O exemplo mesmo que você deu das Olimpíadas, enquanto a Nike super acertou na criação dos uniformes, muita gente não reparou porque foi um reboliço danado, e com razão, porque foi maravilhoso a seleção entrando de Havaianas, mas aquela roupinha que a delegação brasileira usou, ela foi feita em 100% poliéster e pela Riachuelo. Pô, tanta marca regional, tanta gente foda para fazer, para né, delegação entrar, e não, foi da Riachuelo, que é envolvido em vários escândalos, inclusive de homofobia e afins.
Mas acho que essa questão da identidade é muito forte porque também abre discussões, né, para muitas coisas assim. E é muito importante perceber como que quando isso é usado de forma errada, né? Para que a gente, tipo, de certa forma não reproduza isso, sabe? Mas eu vou deixar também o link dos slides aqui, porque tem mais exemplos, caso alguém queira ver. E também é um exercício, às vezes, de começar a perceber isso nas coisas, sabe? Eu gosto de brincar disso, assim, de perceber como que os designers, enfim, trabalham certos ícones e trabalham certas referências de forma com que cria, né, ou novos símbolos, ou que cria essa lembrança afetiva. Estava vendo um podcast que é de uma designer da Nike, que ela fala que é quase um presente ser um designer brasileiro no exterior. Porque as referências que a gente tem aqui é muito diferente das referências que o pessoal tem lá fora, por exemplo. Ela até contou um caso que ela estava fazendo um moodboard para um projeto deles e que ela colocou a capa da Xuxa no moodboard e que todo mundo ficou fascinado, porque tipo, é uma referência que eles não tinham de forma nenhuma e que, enfim, acho que nenhuma outra pessoa poderia trazer uma referência dessa, sabe, para o projeto. Então é muito doido perceber que a gente pode utilizar dos símbolos que a gente vivenciou e trazer isso para um lado que também ou incentivem as pessoas a buscarem sobre essa cultura e aprenderem mais, né? Mas também, certo, trazer essa representação, como o Stuart Hall fala, uma maneira de perpetuar a nossa herança cultural. Produtor de café no Brasil e pior para os produtores, como foi dito, muitos vão ficar com 2 anos comprometidos. E eu quero agradecer. Na verdade, é um canal no YouTube, chama Aprender Design. Vou deixar o link aqui também. Eles falam muito disso. Na verdade, é uma discussão entre essa designer e mais 2 designers que são brasileiros, mas que trabalham em Nova York. Deixa eu ver aqui. Segunda-feira, já até amanhã, se Deus quiser, 6 para 7 da noite, depois do Cidade. Essa mesma. Tchau. Mais alguma dúvida? Se vocês quiserem também é só chamar o Matheus no Teamwork, que ele tira qualquer dúvida, super disponível. Mas se lembrarem de alguma coisa que quiserem perguntar para ele, é só chamar ele no Teamwork, se não tiverem mais nada para dizer que eu queria agradecer muito, muito, muito a sua presença, Matheus, a presença de todo mundo, sua apresentação. Queria pedir desculpas aos contratempos aí, gente. O Gather Town tem suas... Assim, não é sempre assim, normalmente flui tranquilamente, mas às vezes acontece. O ao vivo tem seus contratempos. Mas tranquilo, foi bom que vocês usaram o chat aí, a gente pôde saber que vocês não estavam ouvindo. Bem tranquilo. Agradecer a todo mundo aí que ficou até o final. Agradecer muito o Matheus, foi muito massa, muito bacana. Arrasou, amigo. E reforçar de novo que se alguém tiver interesse em fazer um power-up assim com o Matheus, só entrar em contato comigo no Teamwork. E é isso, gente. Boa noite. Tchauzinho. E quem tem dúvida, para sair do Gather Town é só fechar a janela. Não tem um lugar específico para sair, não. Boa noite aí, galera. Te resgate como pro.